A primeira coisa que a pessoa que está devendo, que está com o nome sujo, tem que se preocupar... Às vezes tem motorista que peca no horário de começar. Às vezes... Impossível trabalhar na madrugada de sexta e sábado, sem dinâmico. Vocês acham que vale a pena fazer 50, 60 reais a hora? Eles estavam falando, não, mas se vocês estão achando ruim os 32,10 a hora, vamos colocar 70. Eu falei, mas tava 70 no começo. Né? Que também não é bom. Você nunca consegue a corrida perfeita pagando bem por hora e pagando bem por quilômetro ao mesmo tempo. Falando em custo por KM, vocês acham que vale a pena fazer 50, 60 reais a hora, mas o KM ficar abaixo de 1,70 em São Paulo, no X de Comfort? Deixar o KM abaixo de 1,70. Você tem que ver o seu custo, mano. No meu caso, se eu deixar ali 1,70, fica apertado. O meu mínimo de KM tem que fechar 1,83. Mínimo. 1,83. Então tem um lucro legal. A questão do consumo também pode impactar bastante também. Porque, por exemplo, você vai ter... Às vezes a diferença do que você consegue faturar a mais... Por exemplo, vamos supor que você falou de 1,83. Tem gente que quer 2. Às vezes esses 17 centavos é só o custo de combustível. Por causa da diferença de consumo por quais corridas você está escolhendo. Tem gente que... Já teve dia, por exemplo, de eu pegar situações maravilhosas. Por exemplo, que ocorreram de eu fazer R$1.000. Eu já fiz R$1.000 com 200 quilômetros. Para mim foi o meu recorde. Assim, falou, pô, fechar 5 por 1 foi... Mas eu fiz 7,5 km por litro na gasolina com a Kicks. E já teve situação no outro final de semana, de eu fazer R$1.000 também, só que fazer com 360 km. Só que eu fiz 12,5 por litro nesse dia. Então você tem a diferença de consumo. No final, quando eu fui bater o consumo, o dinheiro foi muito parecido. Deu R$142, R$143 ali para fazer esse dinheiro. Foi maravilhoso o resultado. Tá? Foi maravilhoso, lembrando. E o custo foi muito semelhante. Só que a diferença tem um KM na manutenção. Só que além disso que vocês estão falando aí, tem outros fatores. Quando você fica num lugar fazendo corridas curtas ali, dependendo do lugar da região, o freio você vai gastar mais do que se você pegar corrida longa. Sim. Entendeu? O custo do freio, você vai gastar mais freio, a pastilha, às vezes você cai um buraco, você estoura, tipo, você tem um risco maior ali. Então, tem que ver o seu veículo quanto que tá fazendo ali. Porque às vezes é bom em 80 para você e às vezes não é bom para mim. Exatamente. Porque depende do veículo. Tá vendo como é vários fatores? Então, mas, assim, às vezes não existe o certo correto, mas tem que olhar bem. Mas por isso que eu falei que o meu tem que ser 1,83. Só que mas onde você roda? Eu rodo dentro do centro expandido. Dentro do centro expandido. Se você rodasse na quebrada, seu custo ia ser maior. Já tem que ser maior. Exatamente. Não, e também tem a máxima em qual situação que eu tô. Porque tem situação que você tá numa situação que naquela região tem que ser um valor por KM maior. Você às vezes está numa região, você tem que um valor por KM menor. Tem corrida que exige menos do carro, tem situação. Então você tem que... Eu opero em todas as situações possíveis. Eu estou colocando uma máxima onde eu fiquei só com muita corrida curta o dia inteiro e colocando a máxima também que estou com um monte de corrida longa no outro dia. Só que, qual que é a média do que acontece? É uma corrida longa no dia, às vezes 2, porque é uma para outra para voltar, e o resto é corrida média e corrida curta. Que nem você falou, 200 km, mas seu carro fez 7,5 km por litro. Porque você ficou só no miolo. Exatamente. Aí você rodou 300 e pouco, fez, mano, quase o dobro. Quase o dobro. Exatamente. Quase o dobro. Exatamente. E talvez se você pegar lá o total, esse tipo aí, talvez depende da estrada, se você vai pegar só a estrada, você teve um custo menor. Se eu for, entendeu? Só estrada. Quando eu considerei o custo total rodando mais, o combustível ficou muito semelhante, mas quando eu coloco os outros custos totais, eu até fiz uma oscilação ali por estar em rodovia. Coloquei o custo manutenção, desvalorização menor por estar em rodovia. Mesmo assim, o custo final ainda ficou maior com a situação da rodovia. Só que esse maior é uma pequena coisa, assim. Não faria eu desistir de fazer as corridas, sabe? Não é aquele que vai dar tanto impacto. Você fala, nossa, vai impactar tanto que é melhor ficar rodando só com corrida curta. Não. Então o motorista tem que... Pro xizão do mal, eu falo tem que dar uma mesclada. Tem que dar uma mesclada. Tem que mesclar. Tem que mesclar, na verdade, em qualquer um. Mesmo pode ser no Black, pode ser no Comfort, pode ser no X. Eu falei que a minha média é 1,80, que eu busco 1,83. Só que o meu KM, ele tá batendo todo mês 2,20, 2,30, 2,35. Mas eu aproveito muito as promoções. Mas de manhã tá bom o KM, viu? A dele é melhor do que de tarde, mano. Então. Eu acho. Eu tô de manhã 1000 vezes melhor. Mas eu peguei um aeroporto hoje e já deu uma nivelada. Apesar que foi bom. Olha aqui, ó. O Fernando Leite, ele mandou: senhores, impossível trabalhar na madrugada de sexta e sábado, sem dinâmico e muitas vezes não toca mesmo em lugares com alta demanda e horário. Tá diferente mesmo. Ó, sexta-feira eu concordo. Que é difícil uma sexta encaixar. Mesmo assim, se você olhar os últimos meses aí... É porque, pessoal, começo de ano sempre é difícil. Primeiro semestre. A sexta-feira ficou complicado. É que o sábado
É que agora tá ficando friozinho às vezes, tá? Então sábado as 2 primeiras semanas vai ser boa e depois pode ser que seja mais ou menos. Tá? Mas realmente, sexta-feira deu uma queda muito grande. Vamos ver agora mês que vem vai ter o quê? O que tem mês que vem, você sabe? Mês que vem, em junho, O que tem em junho? O que tem em junho que é bom? Dia da... Ô, gente, vocês vai... Dia dos namorados, pô. Não, o que tem mais? Festa junina. Então, aí festa junina, ano passado foi bom. Vamos ver se esse ano vai ser festa junina, vai ser bom. Lotou várias festas juninas. O movimento foi muito bom. Pelo menos, na minha opinião, no ano passado, na festa junina. O grande ponto nas madrugadas é encaixar. Rei do Café, 021. Rei do Café, 021. Pessoal, Rei do Café, 021. O Éder falou pra acompanhar ele aí, que o cara é o Rei do Café. Boa. Ele vendendo a parada. Ó, um grande ponto na madrugada de sexta para sábado e sábado para domingo é exatamente o encaixar. Porque tem aquele período que as pessoas já estão onde elas querem estar, que é o quê? Todo mundo já está no bar, ou todo mundo já está em casa, ou todo mundo já saiu da empresa, já chegou na empresa, tem gente que trabalha no final de semana também. Ou está voltando da empresa, ou está indo para outra casa. Aí todo mundo já está onde quer estar. Aí essas pessoas vão ficar algumas horas nesses lugares. E depois que elas vão começar a ir para casa. Só que tem alguma pessoa ou outra aleatória que estão ali indo de um lugar para o outro ainda, que é justamente essas viagens que a gente fazia e faz para ocupar esse tempo vazio. Então, a melhor coisa que acontece para mim no mundo é quando dá tipo 10 horas da noite eu pego uma corrida para Vila Andrade, que eu sei que de lá alguém vai querer subir. E aí eu sei que... Ou então se eu pegar meia-noite alguma coisa, eu pego para lá também, eu sei que de lá alguém vai querer subir. Ou então eu fico fazendo viagens lá, porque o bairro toca um pouco mais de viagens. A Vila Andrade, o Morumbi é igual comparar os bairros mais afastados de qualquer outra parte, assim, porque acaba tocando um pouco mais. Aí você acaba fazendo viaginho ali, não paga tão bem a hora, mas você está ocupado, você não fica parado. E aí depois você pega uma viagem maior, depois você vai voltando para casa, que é o meu caso. Eu acabo ficando até 1, 2 da manhã. Só que nesse horário, nessa parte de encaixar a corrida que é complicado. Às vezes você recusou uma corrida curta e aí você se lasca. Exatamente na hora que você devia aceitar. Aí você fica horas parado ali procurando corrida, não toca. Você se movimenta, não toca. Você se movimenta, não toca. Eu tentando voltar para casa e não toca, e não toca, e não toca. Aí vem um pessoal falar para mim, não, mas Uber Black não pode fazer Uber X. Eu falo, vou ficar 4 horas esperando a corrida para saber se vai tocar. É a mesma coisa indo de casa para São Paulo. Não, quando toca no Black de primeira e rápido, para mim é uma benção. Eu tô recebendo muitas mensagens. Acho que você também deve receber. De questão de horário, tá mais difícil realmente escolher corrida e a situação dos motoristas não tá muito fácil, a gente sabe de fato, né? Só uns se destacam. Só que, às vezes tem motorista que peca no horário de começar, às vezes quer começar no horário, que nem, até recentemente eu até postei, horário das 8 da manhã às 6 da tarde, cara. É difícil fazer resultado nesse horário? Eu considero que vai depender muito de cada cidade, mas a gente tem que trabalhar obviamente com o passageiro, mas o passageiro que manda no nosso horário de trabalho. Por quê? Se você sai no horário que o passageiro já está onde ele queria estar, você já está atrasado. Porque 8 horas da manhã o cara está entrando no trabalho dele, o cara está entrando na escola. Se o cara vai viajar, é muito provável que ele faça que ele pegue um avião muito cedo. Mesmo que não vai curtir, aliás, mesmo que não vai trabalhar no destino de avião, ele muito provavelmente pega um avião muito cedo. Então, você vai ter que levar a pessoa para o trabalho 6 e pouco da manhã, 6 horas da manhã, para a rodoviária 6 e pouco da manhã, 6 horas da manhã, talvez até antes, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, cada cidade, e ainda mais dependendo de para onde você quer ir. Entendeu? Por exemplo, você está em Barueri lá, você quer montar uma estratégia para tentar pegar alguma viagem para São Paulo. Muitas das vezes o que acontece nessas viagens de manhã, muito provavelmente ali na região de Barueri e também nos Alphavilles, é o cara tá 4 e pouco da manhã tentando pegar uma viagem para o aeroporto. E aí o motorista tem que procurar. Aí ele já olha essas oportunidades. Um aeroporto de Congonhas, ou um aeroporto de Guarulhos, ou uma rodoviária da Barra Funda, uma rodoviária do Tietê. Aí ele já consegue a oportunidade de pegar uma viagem rápida, que leve ele para uma região que ele quer e que ele se desloque de forma rápida, até mesmo sem trânsito. Porque se você pegar no horário errado também, você tem trânsito. E aí no trânsito você vai ter mais trabalho ainda. Só que o problema do trânsito se você já estiver na região que tem trânsito e você já fez uma viagem para lá, você vai começar a ganhar dinheiro lá com viagens curtas. E aí se você acorda no horário errado, você tem que pegar uma viagem longa no trânsito, talvez para um lugar que você não quer ir. E aí prejudica também. Então tem que estudar o horário e aonde você está. Então não é só horário, é aonde você está também. Então a região que você está
vai te dar um tipo de corrida e o horário que você tá vai te dar um tipo de corrida também. Então, você pode estar no horário certo, no lugar errado. Você pode estar no lugar certo, no horário errado. Você pode estar no horário certo, no lugar certo. Por aí vai tudo variando. Então tem que procurar estar no horário certo e no lugar certo ao mesmo tempo para conseguir mais resultado. Eu vi o Leandro falando que era até uma coisa que eu queria ter conseguido falar ainda enquanto o próprio deputado estava lá. Eles estavam falando, não, mas se vocês estão achando ruim os 32,10 a hora, vamos colocar 70. Eu falei, mas tava 70 no começo, né? Que também não é bom. 70, as pessoas colocam algumas coisas, algumas palavras que são bonitas. Falam, nossa, R$70 a hora em corrida. Deve ser maravilhoso. Só que daí você nivela todo mundo no mesmo nível. Tipo, Uber X, Uber Comfort, Uber Black. Você coloca uma corrida de 60 km em 1 hora e uma corrida de 1 km em 1 hora. Você coloca todas essas corridas no mesmo bolo. Você fala, porra, seria maravilhoso eu pegar uma corrida de 1 km no trânsito, demorar 1 hora e ganhar R$70. Mas seria muito ruim eu pegar uma corrida de 60 km que dá para fazer em 1 hora sem trânsito, parar no meio do nada e receber R$70. Porque vai dar 1,15 por km, 1,16. Então não faz sentido. O que vai fazer sentido para o motorista mesmo é o cara receber ganho por km rodado conforme ele rodar e receber ganho por minuto trabalhado conforme cada minuto passado a corrida, receber uma saída base para buscar o passageiro. E tudo isso somado, e se tiver dinâmico, acrescentar o dinâmico em cima, assim como já foi, com multiplicador. E se possível, multiplicador ainda. Porque eu não quero pegar e ficar, fazer uma corrida enorme para ganhar R$5 a mais na corrida, sendo que esses R$5 a mais não compensa uma situação de eu pegar uma corrida para um lugar que não tem corrida. Tem muita gente que ainda é a favor da taxa fixa, igual era antes lá, 25% e tal. Eu não acho a melhor opção. A melhor opção é o ganho por km por tempo. Porque quando a taxa era fixa, tinha corrida lá que você pegava, você ia fazer a corrida, tirava os 25%, quando você vê seu ganho era baixo. Porque o aplicativo cobrava barato na corrida. Exatamente. Então não é bom. Porque, vou colocar vai ser variável do mesmo jeito. Vai ser variável do mesmo jeito, porque ele pode baixar o valor da corrida do passageiro e você vai ganhar a porcentagem em cima. A melhor opção para o motorista é ganho por km, por tempo e por início. Não tem outra. Quando você pega o ganho por km e tempo, que era a gente chamava de multiplicador porque estava na época do multiplicador. Mas era basicamente receber pelo que roda e receber pelo tempo que fica com o passageiro. Esse é o melhor ganho, por quê? Porque o motorista ele escolhe a rota mais efetiva. Então, seja a maior ou a menor. Exatamente. Eu vou pela mais rápida. O aplicativo ele vai pensar, o motorista ele vai pela maior, se a maior for mais rápida ou for igual. Então, eu vou cobrar do passageiro essa mesma rota. Você pode ver, tá sem trânsito nenhum. A cidade está vazia, não tem uma alma, não tem um pombo na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, e ela manda a gente por dentro, atravessar a cidade inteira, mais de 18 farol, o trânsito ruendo, a gente indo numa ladeira pela Rebouças, fazendo um monte de coisa. Ela manda você atravessar a cidade inteira por dentro e não quer mandar você por fora. E, inclusive, eu já vi situações de dar diferença de tempo de meia hora. Então, acontece. De meia hora, de 40 minutos. Você pega uma Alphaville para Mauá, ela manda se atravessar a cidade inteira. Fala, cara, vai passar por uns 200 faróis. Se manda ir por fora pelo Rodoanel, dá meia hora a menos e eu não vou pegar praticamente nenhum farol. Só quando eu sair do Rodoanel, eu entro dentro da cidade. E aí você fala, por quê? Porque a rota por dentro, mesmo que leve meia hora, 40 minutos a mais, é mais barata. É só porque é mais barato. E eu não vou mais, porque toda vez eu me lasco. E toda vez que eu não vou mais. Não tô recebendo, não. Eu não recebo. Eu parei, eu fui 2 vezes e falei, não sou mais trouxa, mais não. Eu fiz não vou 62 km pra ganhar R$65. Nossa, isso aí é... Eu fiz Santo André pra Osasco, pô. Eu meti o MM e não pagou. O MM não, fiz um Rodoanel e não pagou. Isso aí é complicado demais, cara. Eu falo, meu... Não, e com certeza era mais rápido. Oi? Com certeza. Não, foi bem mais rápido. Por fora, por dentro, tava dando 1h20, 1h40 e por fora deu 1h10, 1h20. E agora, no nosso lado lá, vai ter o Rodoanel da Zona Norte. Então, as corridas de Guarulhos. As corridas do aeroporto de Guarulhos, quando sai de Barueri, vai começar a mandar pela nova pista, certeza. Com a marginal travada. Vai ser bem mais rápido. Eu quero ver. Não, ali vai ser excelente. Ele vai ser tanto excelente. ida como volta. Tanto ida como volta. Porque uma das saídas do Rodoanel, inclusive, é pro aeroporto. E tem uma máxima também que é você nunca consegue a corrida perfeita pagando bem por hora e pagando bem por quilômetro ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, você vai ter que escolher entre um e o outro. As pessoas querem aqui R$2 o km e quer que a mesma corrida ainda fature R$1 por minuto. A gente sempre comenta isso. Não dá para escolher as duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, na mesma corrida, no UberX, sem dinâmico. Você vai ficar o dia inteiro escolhendo.
Eu falo, cara, eu queria que a corrida pagasse bem, mas se eu recusar essa corrida, não é questão assim, foi o que eu falei do corrida infinita. Não é assim, eu recuso a corrida e em um segundo toca a outra. Não, cara, eu tô numa região que se eu recusar essa corrida, daqui 2 horas toca outra, daqui 1 hora toca outra, daqui 40 minutos toca outra. E muitas vezes você recusa. A pessoa fala assim, nossa, eu não vou fazer essa corrida aqui de 30 quilômetros por R$45, porque tá pagando pouco quilômetro, teria que pagar 60. Aí você recusa. E aí você faria a corrida em 40 minutos. Ou seja, tá dando mais de R$1 por minuto. Aí você fala, não vou fazer. Aí você recusa. Aí você fica 1 hora escolhendo corrida. Aí você roda uns 14, 15 quilômetros vazio, porque você está se posicionando e procurando um lugar. E aí toca uma corrida que te paga, por exemplo, R$30 em 15 quilômetros em menos de 30 minutos. Você vai falar, pô, excelente, tá pagando R$1 por minuto, tá pagando R$2 km, só que você não conta o km que você bateu lá procurando corrida, o tempo que você ficou parado vazio procurando corrida, e no final você fez R$30 ali e podia ter feito aquela corrida de 45 que já te deixaria num lugar bom. Então, já teria recuperado o dinheiro perdido que você estava... Exatamente isso. A primeira coisa que a pessoa que está devendo, que está com o nome sujo, tem que se preocupar é em achar uma fonte de renda que seja barata e que ela consiga gerar renda suficiente e que, ao mesmo tempo, ela tenha que diminuir o custo de vida dela pessoal para sobrar dinheiro a ponto de, num certo número de meses, ela zerar as dívidas dela. É isso que a pessoa tem que lutar. Você tem que lutar para zerar as suas dívidas, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. E não adianta. Você vai ter que abrir mão de ficar gastando dinheiro no final de semana, vai ter que abrir mão de ficar saindo, vai ter que abrir mão de pagar um aluguel caro. Tem gente que paga, tem gente que não sai das dívidas, mas não abre mão de um aluguel de casa de 3 pau no centro, não sei da onde. Eu falo, cara, mora um pouco mais longe, paga 1.000 contos de aluguel, sai desse carro de 1.500 contos por semana, vai para um aluguel mais barato. Sabe? Eu sei que tem dificuldades. Mas dá para enxugar muita coisa, cara. Dá para enxugar muita coisa. Para de querer ficar usando marca cara, para de querer ficar fazendo isso. Falei, cara, faz as coisas sozinho. Ah, não tenho dinheiro para... Eu quero comer um pastel toda semana, eu tenho que me divertir. Não tem, cara. Tem que admitir que você não pode se divertir enquanto você tá devendo para todo mundo, cara. Primeiro zera as suas dívidas. Começa a guardar uma reserva financeira. E aí depois... Eu comecei a acompanhar um carinha que ele começou a vender café no Farol. Aí ele vende um copinho de café a R$1. E esse cara, quando ele começou a colocar aquele lá... Aquele miudinho, né? Miudinho. Quando ele colocou lá, que ele começou a fazer, ele falou, eu tô devendo 35 mil. E aí, mano, tem 4 meses, mano. 4 meses. Ele limpou o nome dele... A rede social? Fala a rede social dele. Puta, eu não lembro, mano. Depois eu vou ter que pesquisar. Se alguém souber, fala aí. Se alguém souber, já coloca aí a rede social dele. E aí ele começou... Foi um cara que me indicou. Aí ele começou a vender... Tal. Aí hoje ele já comprou um negócio pra ele fazer brigadeiro e tal. Ele falou que hoje ele não quer mais trabalhar pra ninguém, que ele vai ficar só vendendo as coisas na rua, mano. O cara de 3 meses pagou 35 mil de dívida, mano. Fazendo um cafezinho. Sobreviveu, pagou os custos. Pagou os custos da empresa inteira, né? De comprar o café, comprar o açúcar, comprar os copos, de ir e de pagar a própria alimentação, pagou as contas de casa, pagou tudo fazendo uma coisa simples. Né? E que, na verdade, também é complexa. Porque você tem que ter disposição, você tem que calcular o tempo do farol, você tem que estar ali pronto para colocar o café, para pegar o dinheiro, para pegar o troco, para poder passar o Pix e por aí vai. Cara, e é isso. É você ir atrás da coisa, fazer o que precisa ser feito e não ter dó, velho. Tem que correr atrás, velho.